né, prof? Foi meio tumultuado. O meu também. Eu fiquei na escola. Meu Sim. Deus. Terrível. Eu não sei, eu achei que tinha sido exonerado. Porque eu não funcionava o negócio. Nem no RSO não entrava. Sim, mas não foi nossa culpa. Sim. Mas aí eu gravei, só ficou sem áudio a segunda parte. O que eu gravei pelo celular ficou sem áudio, não sei porquê. É isso. E aí fui juntado as duas partes. Uhum. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, é a nossa última reunião, a 11ª hoje, a última dessa jornada. Encerramos essa jornada que teve o recesso no meio. Então, hoje tem lá o check-out, né, da jornada, né? Tem o check-in, o check-out e também as apresentações. Então, hoje é basicamente as apresentações. Até agora, a professora Carla e a professora Elizabeth, né, falaram que vão apresentar. Mais alguém vai apresentar, gente, hoje? O professor Jean também? Isso, eu também. Perfeito. Eu até comentei lá no. Você já deixou o comentário, eu também já comentei de volta hoje de manhã ainda. Ah, beleza. Isso. Mais alguém? A professora Juliana também? Mais alguém? Isso. Então, tem falta o Thiago também. Então, falta... professor Thiago. Faltam alguns entrarem ainda, né? Então, por enquanto, temos 5. Ninguém se... Pode falar, professor. Professor, posso apresentar primeiro? Porque se eu ficar por último, normalmente aqui cai na hora do recreio, do intervalo, aí tem mais barulho, e o meu é rapidinho. Tá. Pode ser, tudo bem, ser? pessoal, pelos outros? Pode ser, tudo bem? Então, tá. Tranquilo. Poucos se manifestaram lá, eu estava pensando o que eu vou fazer na reunião, estava preparando umas piadas aí para contar, né? Por nada. Porque hoje é basicamente só apresentações. A gente terminar um pouco antes, não tem problema. O problema é ficar a reunião, ficar 1 hora, né? Assim. Professor, hoje é a última apresentação? Hoje é o último dia de curso ou não? Hoje é o último. Hoje encerra. Ah, então tem que apresentar hoje mesmo? Sim, mas se não estiver pronto, se quiser contar como foi e tal, não tem problema. Né? Ah, tá. Se quiser comentar, fazer um comentário breve. É que eu tô sem o meu computador também, né? Sim. A professora enviou já? Eu não lembro. Enviou o Eu não trabalho? lembro, eu enviei. Eu posso compartilhar por aqui, se a prof quiser. Tá. Aí, tá bom, então. Vou pôr aqui na professora Marta. Lembrando que a apresentação não é obrigatória, né? Mas ela vale 10 pontos e é o mais importante do grupo de estudos. Se fizer tudo certinho lá, as outras coisas vai ficar com 90, né? Não vai perder horas, nada, mas... Então, hoje é a nossa última reunião, né? A 11ª, aí semana do dia 2 ao dia 6. O lembrete de sempre, né? Para ficar com as câmeras abertas, para a reunião se tornar mais viva, mais interativa. Então, os objetivos dessa reunião. Faremos o check-out, né, e a avaliação da jornada, além de compartilharmos as apresentações. Para tanto, temos como objetivo, né, refletir sobre os pontos de crescimento e aprendizagem oportunizados pelo grupo de estudos, identificar o feedback como uma prática importante no desenvolvimento das ações futuras, vislumbrar, a partir do comportamento dos colegas, possibilidades de inovação na própria prática pedagógica. Então, esses são os objetivos. Temos aí 10 minutos para o check-out e acolhimento, 5 para a avaliação da jornada, 60 para as apresentações e depois a conclusão. O acolhimento. Então, não sei se vocês lembram, lá no início, né, teve lá uma dinâmica para a gente iniciar a jornada, tinha os pacotinhos de presente, vocês clicavam no pacotinho e tinha uma palavra, e vocês falavam sobre ela. Vocês lembram qual palavra vocês foram sorteados e qual vocês escolheram? Alguém lembra? Não? Tá, eu também não lembro, eu escolhi, também não lembro. Ninguém está lembrando as palavras, mas era só para... A gente podia comentar sobre as palavras. Não tem as palavras para a gente ver de novo. Não tem, era só para testar a memória mesmo. Até agora, a turma de ontem também ninguém lembrou.
Eu acho que foi alguma coisa de resistência, algo assim que eu peguei. Acho, não Ah, lembro perfeitamente. sim. Então, pessoal, é, o acolhimento era somente isso. Eu vou colar aqui no chat um link do checkout, né? Que é ali uma avaliação né, uma análise aí da jornada, né? Então, eu colei ali no chat, tá? Vou pedir que vocês respondam. Lembrando que nós somos a turma E, né? Hoje é a reunião 11, grupo de geopolítica, tá? Trilha de geopolítica. Então, eu vou deixar aí um tempo, tá? Vocês levantem a mão conforme vocês forem concluindo, senão fica aqui esperando, não sei se terminaram ou não. Mas só não manda joinha porque ele passa aqui, aí é difícil contabilizar, né? Saber quem enviou, quem não. Levanta, quando encerrou, né? Concluiu, levanta a mão. Mas assim, temos um tempo aí, está tranquilo. Vou fechar o microfone, tá? Qualquer coisa, é só chamar.
Pessoal, só não esqueça de levantar a mão quando vocês concluírem, tá? Bom, pessoal, acho que a maioria já terminou, né? Quem não terminou vai concluindo. Aqui tem uma caminhada aí da nossa jornada. Então, tivemos lá na R1, né, na reunião acolhimento, depois competências, habilidades de escritores, depois produção pedagógica e RPG, né? Depois vivência do RPG, rúbricas na trilha de geopolítica, jogos de improvisação teatral, vivência, jogos de improvisação teatral, boas práticas, né? As boas práticas, integração curricular, estratégias de avaliação da produção pedagógica e hoje o feedback e compartilhamento. Tá? Tem mais um formulário que vocês preencherem, que é a da avaliação da jornada, tá? Então eu vou colar ali. Aí mais um para vocês preencherem aqui da avaliação da jornada. Então peço que vocês entrem, né? Vão preenchendo. É a mesma coisa, à medida que for terminando, aí pode levantar a mão.
Bom, pessoal, enquanto os outros estão terminando, vi que a professora Juliana já terminou, né? Ela vai iniciar, então a gente pode, senão depois, né, fica apertado o tempo. Então, deixa eu olhar aqui. Então, a professora Carla, Elizabeth, Jean, Juliana, Tiago e Marta. Mais alguém que entrou depois vai apresentar hoje? Não, então, temos 6 pessoas. Ali você tem um tempo tranquilo, uns 8 minutos cada um, né? 6, 8 minutos. Não é que tem que falar todo esse tempo, né? Temos aí 1 hora. Professor, Aí já temos 1 hora. coloquei compartilhar. Então, tá bom. Se alguém passar aí de 8 minutos, eu vou levantar a mão. Tá? Mas eu acho que é um pouco tranquilo. Pode Tá iniciar. Eu aparecendo? vou pôr o link. Não, tá aparecendo a sua foto. Eu vou pôr o link agora sim. Aí pode pôr o modo apresentação, que aí fica. Eu vou pôr o link do padre, tá? Eu peço que vocês entrem lá, comentem, né? Dá para usar as figurinhas aqui também. Turma aí. Tá. Então, acho que a minha implementação foi bem diferente dos colegas, né? Porque eu não tenho a disciplina de geopolítica, nem é a minha área de atuação. Como eu sou professora no curso de formação de docentes, então conversei com o professor e eu realizei uma implementação utilizando jogos na disciplina de metodologia do ensino de história e geografia. Então, a implementação se deu no seguinte contexto: as alunas estão se preparando para logo fazer o estágio de regência nas escolas municipais, no ensino fundamental, e um dos conteúdos que elas vão estagiar, preparar a aula, é sobre paisagem, lugar e espaço geográfico. Então, elas prepararam a aula, né, junto com os professores de estágio, e na minha aula de metodologia do ensino de geografia, a gente procurou uma atividade para que elas pudessem utilizar tanto como sistematização do conceito e como uma avaliação, já que elas não farão a avaliação, né, com nota, assim. Então, a avaliação da aprendizagem dos alunos. Então, nós selecionamos, né, a primeira parte foi procurar esses jogos, se existiam jogos com esses conceitos, escolher esses jogos, né, por sorte nós encontramos, né, alguns jogos de cartinhas na internet, que é estilo jogo de pergunta e resposta, tipo passa ou repassa. Aqui tem um joguinho, né, que é o exemplo dele. Aí a gente escolheu, avaliou se estava de acordo com o conteúdo que elas tinham já elaborado, né, para ver se os conceitos eram similares ao que elas fariam no desenvolvimento da aula. Depois nós confeccionamos, então, os jogos, e depois de confeccionar os jogos, a gente também revisou as regras dos jogos, então, cada caixinha do jogo, né, tem as regrinhas, foram revisadas, impressas, também plastificadas para ficar dentro da caixinha, e a gente jogou, né, os jogos, a gente fez tipo uma rotação de estações, né, cada grupo foi trocando, mesmo que repetido, né, para a gente também vivenciar, ver se daria certo o jogo, se combinaria com a aula delas, né. Então, aqui tem algumas fotos, né, aqui o material que foi impresso para fazer, elas confeccionando. Não tirei foto com o rosto delas, porque elas não gostam muito, né, então, mas aqui confeccionando os jogos, aqui eles prontos, né, as caixinhas com os jogos e as regras. Então, assim, foi interessante, né, que elas comentaram que com o jogo até elas aprenderam mais sobre esses conteúdos que algumas vezes ficou já esquecido lá do passado, né, e que aprenderam de uma forma mais lúdica, né, interagindo. Algumas vezes elas tinham
elas iam relembrar, né, coisas que elas não lembravam e foram citando exemplos. Então, foi um momento que, ao mesmo tempo de descontração, também foi de aprendizado, né? Então, aqui tem um relato de uma aluna, que é um pouquinho extenso, né? E que elas comentaram que elas aprenderam, né, também não só lendo o livro ou só fazendo as atividades, mas também brincando, né? No momento ali da brincadeira também foi um momento de aprender coisas, né? Então, na minha visão, né, os resultados alcançados é que com o jogo melhora, né, a retenção dos conhecimentos, eles fixam mais e de uma forma interativa, porque eles começam a associar com outros fatos, coisas que eles conhecem, relatos da vida deles, né? Favorece o pensamento crítico, porque tem essa troca, né, de conhecimento e essa de cultura também, né, entre os alunos, tem uma visão, né, ajuda a ter uma visão sobre a realidade, tem motivação, né, engajamento, às vezes estão muito mais motivados do que numa aula, né, que exige um pouco mais deles, né, todo mundo gosta de brincar, seja criança ou adulto, né, teve colaboração e comunicação, porque com o jogo, né, para que desse certo, eles precisavam estar ali juntos, desde a confecção, né, do material. As minhas alunas, né, como é um curso de formação de docentes, elas também gostam de confeccionar as coisas. Então, foi um momento que elas curtiram ali, né, foram se dividindo nos grupos, eu vou pintar, eu vou recortar, o outro ajudar a plastificar, e foram testando, nós vamos testar esses, verificando se todos tinham sido testados, né, todas as cartinhas tinham sido testadas com conhecimento, essas coisas. E eu acho que o jogo também facilita, né, a sistematização desses conceitos mais abstratos, né, no caso das aulas que elas vão aplicar. Então, pelas alunas na sala de aula, né? Então, desde a criação, aplicação, avaliação, né, tem a ver com o meu trabalho, né? De como a gente avalia se uma estratégia vai ser boa ou não para aquela aula. E para elas, né, foi legal isso, porque eu acho que dá uma base também para que elas possam escolher as futuras estratégias, né, que elas vão utilizar, assim, depois de formadas, quando forem as professoras, as regentes, né, eu acho que foi uma experiência legal de avaliação do jogo, de vivência do jogo. Não sei como vai ser a aplicação, porque vai ser daqui uns dias o estágio, aí que eu vou ter o feedback delas, né? Então, acho que para a formação delas como educadoras, né, também foi importante para que elas tenham uma base de como, vou utilizar um jogo, mas não é o jogo pelo jogo, né? Então, tem muitas coisas para serem avaliadas. Eu acho que isso foi bem apreendido por elas, né? Que serve como uma base na formação delas para os futuros trabalhos. Isso. Beleza, prof, obrigado pela apresentação, parabéns, né? E aí elas já começam a ver novas metodologias, né? E tal, né? Que elas podem utilizar em sala, então é bem importante isso. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Você pode usar as figurinhas ali para aplaudir o trabalho, para dar um joinha, cadê a mão? Então, parabéns, prof, obrigado pelas contribuições também durante as reuniões. O link do Padlet está lá, né? Então vocês podem escrever lá também. Aí, continuando aqui, agora, aí vamos voltar para o início da lista. A professora Carla. Pode ser, professor. Você pode compartilhar, prof. Oi? Oi, estamos ouvindo, prof. Está travado para mim aqui, professor. Só um pouquinho.
Nós estamos ouvindo bem, está projetando ali, estamos ouvindo. Bom, o meu, eu tenho o terceiro ano, então foi na turma de Geopolítica, né, eu moro numa faixa, mas trabalho na cidade vizinha, então foi São Sebastião da Moreira, no Clube de Cornélio Procópio. Bom, o objetivo é analisar as questões econômicas mundiais, associando as negociações internacionais para assumir uma visão crítica sobre a influência do comércio mundial em âmbito global, regional e local. Eu me baseei muito, professor, na teoria geopolítica mesmo, né, e teve uma das aulas aqui do Formadores, que foi tipo uma simulação que a gente fez do jogo, porque no começo estava bem perdida. Eu não estava sabendo como que fazia esse roleplay, na verdade eu nunca tinha ouvido falar de roleplay, né, daí nessa aula de simulação, né, deu uma, tipo assim, esclarecida, e foi onde que eu me baseei ali para fazer todo, né, o projeto com os alunos. Então, eu dividi em 3 etapas. O primeiro momento, a divisão da turma em grupo. O segundo momento, né, cada grupo pesquisou o ponto positivo e negativo do seu país. E o terceiro momento foi a troca comercial, né? Daí, realmente, foi o jogo, foi no finalzinho ali. Então, a descrição. Então, no primeiro momento, né, antes das férias, na verdade, eu já expliquei para eles o que era o jogo. Só que estava tendo festa junina na escola, ensaio, e minhas aulas são sempre as últimas, então eu não comecei. Eu só expliquei para eles o que era, né? E quando as aulas voltaram, aí eu retomei, né, o jogo, falei de novo para eles e a gente começou. Então, eles, né, foram divididos em 5 grupos, cada grupo tinha 5 alunos, e cada um deles representava um país do BRICS. Daí eles fizeram, nesse primeiro momento, uma fichinha, né, contendo o papel de cada um dentro do grupo, né, quem seria o presidente, quem seria o financeiro, recursos naturais, assim por diante. E também o produto que cada um, né, grupo seria responsável, venderia. Então, trigo, soja, carvão, petróleo e as tecnologias. Então, ficou um para cada grupo ali dividido. Aí, no segundo momento, foi feito a pesquisa sobre o país escolhido. Então, eles fizeram, né, o ponto positivo e negativo do seu país. E depois eles explicaram para a turma, né, passaram para a turma quais seriam, né, esses pontos positivos e negativos. Daqui. E daí, por último, é que realmente eu fiz o jogo. Né? Daí, depois que eles explicaram ponto positivo e negativo, daí eles foram de grupo em grupo lá, né, vendendo o produto e comprando os demais. Daí eu estipulei um valor mínimo, né, que eles deveriam comprar, uma quantidade mínima, e daí eles foram, né, vendendo e comprando. E aqui estão as fotos, né? Então, no primeiro momento, né, que eu falei que eles foram divididos, né, no grupo ali, daí quem era presidente, quem era financeiro, quem era recursos naturais. Aqui no segundo momento, né, o ponto positivo e o ponto negativo de cada, né, país ali do BRICS. E aqui já é o terceiro momento, né? Que daí eles fizeram outra tabelinha, colocando aqui, né? Quanto de petróleo, quanto de soja eles compraram, quanto, né, eles venderam seu produto e, né, o resultado final ali. Aqui é a continuação, né? Os outros grupos. E aqui a foto deles, né? No momento que eles estavam fazendo. Um problema, assim, dessa turma, professor, é que eles são muito faltosos. Então, eu começava numa aula, tinha uma quantidade de alunos. Na outra aula eram, né, outros alunos ali. Então, foi, né, bem complicado a gente fazer um dos motivos ali. Aqui é mais foto, né, dos outros dias. E essa daqui foi uma que tirei no dia que eles estavam negociando, né? Tô com o celularzinho ali na mão, já tá indo no outro grupo ali, né, fazer a troca comercial. O depoimento eu não peguei aqui. E o resultado alcançado. Né? Coloquei alguns pontos positivos e ponto negativo. O que eu achei ali de negativo é que, na verdade, virou só uma troca ali, né? Alguns grupos pegaram só o mínimo do que eu falei, estipulei lá que era para comprar, e só compraram aquilo do outro grupo, né? Então, virou só aquela troca mesmo. E a falta de comprometimento de alguns alunos da turma, né? Como disse, faltosos, né? Então, foi um pouquinho ruim, o lado negativo. O positivo, assim, que me surpreendeu foram 2 alunos que realmente, assim, eles jogaram. Eles foram de grupo em grupo ali, eles foram vendo quem competindo, né? Quem vendia mais ali, né? Para conseguir mais no final. E um deles é um aluno bem complicado, até assim, difícil, não gosta de fazer as coisas, e ele se destacou bastante nesse dia. Então, isso me surpreendeu bastante. Tá? Mas, de modo geral, esses são pontos positivos e negativos. E foi assim, professor. Ok, prof, obrigado pela apresentação, parabéns, né? Ali, como o prof falou, é algo que a gente não conhecia, né? Algo novo e deu certo, conseguiu implementar, então isso é importante, né? O prof falou ali que ficou mais uma troca, assim, né? Mas quem sabe uma próxima e tal, né? Mas enfim, deu certo. Vamos ver esse próximo.
Tanto é que eu coloquei na tabelinha para eles lá que eu ia fazer 2 dias, né? Mas, na verdade, eu só fiquei no primeiro. Daí eu não fiz o segundo dia, só fiz um. Ah, entendi. Pessoal, alguma pergunta? Não? Então, beleza. Obrigado, prof. Obrigado também pela participação aí nos subgrupos, durante a reunião, né? Todo o processo. Seguindo aqui, agora a professora Elizabeth. Boa tarde. Professor, você pode compartilhar para mim, por favor? Sim, só vou escrever aqui o seu nome no Padlet. Deixa eu achar aqui. Turma aí. Está aparecendo para vocês aí, gente? Ou aparece pequeno? Não. Aí, Agora sim? agora sim. Aí vai me avisando, prof, quando é para passar, que eu vou passar. Ok, obrigada. Pode passar. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Elizabeth, sou do núcleo, né, regional aqui de Londrina, norte, né, do Paraná. E eu trabalho no Colégio Tiago Terra, né, que se tornou CCM este ano. E eu tenho a trilha de geopolítica com o terceiro MA. Pode passar. Bem, o objetivo, né, da aprendizagem é interpretar os processos econômicos que levaram à ascensão, né, da China e de outros países emergentes para discutir as mudanças nos mercados globais e locais. Então, o descritor era o descritor 5, e a gente, as etapas, né, da produção pedagógica, eu comecei lá no início, no finalzinho do primeiro trimestre, já conversando com eles, né, que eu ia fazer a segunda jornada, né, do curso, e que a gente ia, provavelmente seria um jogo, porque eu já tinha lido parte, né, do documento da trilha, mas eu não tinha nem ideia como que seria, né, o jogo. Então, a gente iniciou as atividades do segundo trimestre, apresentando os conteúdos da trilha, né, eu apresentei todos os conteúdos que a gente ia trabalhar, enfatizei, né, que na trilha a gente não tem as provas, então as avaliações se dão, né, por atividades diferenciadas dentro da sala, e que uma dessas atividades eu iria utilizar para o GE, né? E aí eu utilizei as aulas 40 e 41, né, para fazer a implementação. O primeiro momento aí, né, as primeiras aulas foram teóricas, né, para contextualizar o processo econômico que levou à ascensão da China e as suas relações internacionais aí, né, com o Brasil, Rússia, África do Sul e Indonésia. Então, eu trabalhei especificamente com os BRICS, né, e nessa etapa a gente utilizou 4 aulas, então, assim, como a professora Carla, eu também tenho alunos muito faltosos, sabe? E aí, cada vez que a gente tinha que retomar o assunto, então, assim, foram 4 aulas teóricas aí, né, para trabalhar essa primeira parte. Pode passar, professor. O segundo momento, aí eu apresentei, né, a sugestão da atividade proposta na trilha, que é o jogo do Roleplay Game, né, o RPG. Tivemos bastante dificuldades, né, nesse momento aí, para pensar em como a gente ia colocar em prática, e aí, nas nossas reuniões, acabou surgindo aí uma alternativa que eu utilizei os jogos, né, que o professor
Luiz depois mandou para a gente no WhatsApp lá, eu fiz uma adaptação, que foi a forma mais adequada, né, que eu consegui. O terceiro momento, aí a gente fez a divisão dos grupos de trabalho, né, para pesquisar as relações internacionais, e aí a China com cada um dos países componentes do BRICS. O quarto momento, né, como a gente teve muita dificuldade para implantar o roleplay, como ele tinha sido sugerido na trilha, a gente decidiu, né, a partir da sugestão do professor Luiz, lá dos jogos que ele mandou, fazer um Uno geográfico. E aí a gente escolheu as mesmas cores do jogo do Uno, né, então, China e Brasil, as cartas foram azuis, China e Rússia, as cartas foram, né, são vermelhas, China e África do Sul, as cartas são verdes, China e Indonésia, as cartas são amarelas. E os alunos que não estavam presentes, eles ficaram com as cartas especiais de cada uma dessas relações. Então, o grupo, eles tinham que elaborar 9 cartas, né, o grupo de 5 alunos, e aí os faltosos, né, para não ficar de fora, elaboravam as 4 cartas que são as especiais lá, né, joga 2 vezes, joga 4 vezes, né, então todo mundo teve que fazer a atividade, acabou envolvendo todo mundo, mesmo os que costumam faltar. Aí o quinto momento, né, a elaboração do trabalho final, formulando as cartas com as informações pesquisadas e discutidas no grupo. Para realizar essas etapas acima, nós utilizamos, então, lá na internet, os celulares, os tablets, né, da escola quando estavam disponíveis, porque normalmente, né, a gente só tem um laboratório, e aí, quando os professores, né, de robótica, matemática, português, redação, né, estão utilizando os tablets, a gente fica sem acesso à ferramenta, né, que é por demais importante. Apesar da proibição do uso do celular, daí nas minhas aulas foi liberado para que eles pudessem fazer, né, as pesquisas. Daí também o Educatron, né, livros, reportagens, tudo que a gente podia conseguir, a gente utilizou. Pode passar, professor. Bom, a gente iniciou, né, as atividades de implementação, apresentando de forma expositiva o conteúdo, com o terceiro MA, que ficou acordado que essa avaliação, né, ia ter valor aí de 30 pontos, e foi dividido da seguinte maneira: 10 pontos lá para a pesquisa, 10 pontos para a elaboração das cartas, e 10 pontos seria para o jogo, efetivamente, eles jogarem. Mas como a gente não conseguiu, o grupo China e Rússia, eu tive 3 alunos do grupo que tiveram H1N1, ficaram afastados aí uns 15 dias, né? Então, eu troquei lá para eles apresentarem, então, o trabalho deles, né, fazer uma apresentação final. E a gente vai jogar na semana que vem, né, a gente vai fazer o jogo na semana que vem. Aí a gente utilizou o Educatron e todas as mídias que foi possível, né. Para essa parte da fundamentação teórica, que a gente aí utilizou as 4 aulas, a gente utilizou, assim, né, o conteúdo da aula 40 e 41 e outras fontes de pesquisa, porque quando eles se envolvem, eles vão além, né, daquilo que a gente pede. Na divisão dos grupos, eles se formaram por afinidades, então, não fiz sorteio, dessa vez eles escolheram com quem eles iam trabalhar. E foi bem interessante, né, porque aqueles alunos faltosos, eles ficaram de fora dos grupos formados no dia, e aí para eles ficou, então, essas cartas, né, as cartas especiais. Pode passar, professor. Cada aula, então, os alunos pesquisavam, debatiam, né, nas subsequentes lá, sobre essas relações econômicas, né, internacionais aí da China, iam fazendo, escrevendo pequenos resumos, né,
para a elaboração da carta. E também, dentro do grupo, eles tinham um aluno que ficou responsável para criar arte, né, no Canva, a gente usou o Canva, e aí no grupo eles decidiam, né, se aquela arte estava adequada ou não, e sempre, né, com o meu apoio lá e orientação. Pode passar, professor. Aí aqui eles fazendo, né, o trabalho, as pesquisas, elaborando as cartinhas primeiro no papel sulfite para ver como que ia ficar, né, as evidências. Então, alguns grupos reunidos, outros, os que estavam sozinhos, são esses alunos, né, faltosos que estavam fazendo as suas cartinhas. Mas eles usaram a mesma arte que os grupos oficiais, né? Lá, os grupos de 5 alunos. E aí foi bem interessante que eles acabaram fazendo uma troca. Pode passar, professor. E aí está o resultado, né? Então, o resultado de China e África do Sul. Então, eles fizeram a artezinha lá no Canva. Então, a primeira cartinha é uma carta do geral, né? Do grupo geral. A segunda já é uma cartinha do aluno que fez as especiais. Pode passar, professor. Aí, Brasil e China, né? Então, eles criaram lá as cartinhas e numeraram, né? Bem igual ao Uno. Eu mandei para a gráfica, né? Para fazer a impressão e plastificar. Então, eu vou pegar amanhã, ainda não ficou pronto, né? O finalizado. Pode passar, professor. Aí o grupo da Índia, eles colocaram alguns elementos lá, né, da Índia, que representavam, né, o país, e ficou bem bonitinho. Eles finalizaram depois, igual as cartinhas que estava Brasil e China, para ficar mais bonitinho, né? Então a gente demorou depois para fazer essa finalização, né, da arte para ficar mais ou menos igual, né, todos eles. Pode passar, professor. Daí os depoimentos, né, de alguns dos alunos que quiseram escrever, né, eles gostaram. No começo eles acharam difícil, porque quando a gente estava falando lá do roleplay, aí ninguém queria fazer, ficaram bravos, bicudos, mas no final todo mundo achou bem interessante. Agora a gente vai fazer a experiência semana que vem para jogar, né, para ver se vai ser bem legal mesmo, como a gente pensou que será, né? Pode passar. Bem, os resultados lá, né? Foi perceptível assim o desenvolvimento dos alunos durante as aulas. Eles estavam mais interessados, eles debatiam, faziam roda de conversa. E o que mais assim me impressionou é que eu tinha 2 alunos na sala inteira que mexe bem com o Canva, que tem bastante afinidade, né? E esses 2 alunos, eles foram monitores dos demais, né, para que todo mundo fizesse no Canva, porque foi bem legal essa troca, né, de experiência deles. Os resultados, né, foram alcançados, eles adquiriram novos aprendizados, puderam escolher, né, a forma de como eles seriam avaliados, eles escolheram o grupo. Eu acho assim que, apesar dos percalços, né, que a gente passa, a gente teve prova Paraná, eu tenho aula com eles na quarta e na quinta, então foram dias, né, das minhas aulas que eu não consegui trabalhar, então a gente ficou um pouco atrasado. E eles estão mais amadurecidos agora, pensando no vestibular e no Enem, outros estão buscando o primeiro emprego, mas eles conseguiram perceber assim, né, um fato motivador para fazer, né, o jogo. Acho que é isso. No feedback lá da observação, a pedagoga Luciane Jodas, né, que é a pedagoga do ensino médio, na nossa escola, ela fez algumas observações durante o trabalho,
deu sugestões para, né, para adaptar a atividade para uma aluna que está de atestado médico, então também fiquei esperando esse retorno da aluna, que ela só me mandou na segunda-feira, e ela ficou bastante satisfeita também com o resultado. E a reflexão aí final, né? O objetivo do grupo de estudos é o compartilhamento das ideias, né, que colaboram aí com a nossa prática docente. A gente encontra no grupo, né, as mesmas dificuldades ou dificuldades diferentes, né, que deixam aí o nosso coração angustiado, né, no nosso dia de trabalho, mas eu acho que a troca, né, com todo mundo acaba dando um alívio, né, se torna um alento aí, porque a gente vê que todo mundo está no mesmo barco, né, tem aí alguns sofrimentos, mas a gente consegue ultrapassar. E eu acho que o papel aí do professor Luiz é por demais, né, para a gente, que ele é sempre muito solícito, muito paciente, tira todas as nossas dúvidas, e eu saio satisfeita da jornada e agradecida aí pelo compartilhamento de todos. E é isso, gente. Obrigado. Ok, prof, obrigado. Nós te agradecemos, né? Eu que agradeço a sua participação, né? Eu acho que essa é a terceira jornada, né, que você faz comigo já. É a terceira. Eu fiz geografia, né, no final do ano passado, e a primeira e a segunda jornada deste ano. Isso. Então eu que agradeço, né? Parabéns, prof, obrigado. E vocês comentaram os alunos que faltam, né? Às vezes atrapalha um pouco, mas enfim, deu certo, eles jogaram, né? Então isso que é o mais importante. Na verdade, eles acharam que iam ficar sem fazer a atividade, né? Mas como o Uno tem as cartas especiais, então eu acho que ficou bem, bem legal. Sim, dá para Todo usar. mundo participou. Sim, dá para usar, né, para aulas futuras também. Então, beleza, obrigado, prof. Continuando aqui, o professor Jean. Oi. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Quer dizer, bom, vou compartilhar os slides aqui, né, para ficar mais objetivo. Deixa eu dar uma F5 aqui para compartilhar meu slide. Deixa eu abrir aqui o Meet. Cadê? Aqui as abas do Meet. Compartilhar. Compartilhar janela. Aqui. Minha tela tem que ser gigante, porque eu só enxergo com o olho. Ok, foi. A professora interrompeu. Acho que ele caiu. Caiu da Meet. Vou aguardar uns segundinhos. Se ele não voltar aí, professor Tiago aí já vai se preparando. Vamos ver se ele vai. Bom, professor Tiago, acho que já vamos para você, né? Aí depois ele apresenta. Professor presidente. Não, boa tarde. Eu vou fazer, porque eu não entreguei ainda, né? Não sei, nem sei se vou conseguir. Mas vamos tentar aqui assistir a última aula ali, quase dos estilo dos alunos faltantes. Eu tinha levantado a mão na apresentação da Elizabeth ali, eu não optei por não participar dos grupos de WhatsApp e tal, daí ela falou que o professor tinha passado por lá a questão dos jogos, né? Fiquei bem interessado, muito bom o trabalho dela ali com a questão do Uno, né? Acho bem legal. Foi o Uno, né? Tipo um Uno achei bem interessante. Daí não sei se o professor mandou em algum momento ali também pelo Classroom, teria como mandar também, se foi uma... Eu mando lá no Class também, que eu enviei no grupo de WhatsApp. Eu vou relatar, acho que bem isso ali, a questão também que os outros comentaram ali, eu tenho 2 turmas, né, de geopolítica, então sou aqui de Curitiba, né, apliquei no colégio que eu tenho o padrão, que é o Júlia Vanderlei, é um colégio que fica no
no Batel, aqui num bairro bem nobre, então a gente tem um público, é um público que mora muito perto, assim, tem uma parcela que mora e tem a galera que vem de um pouco mais distante, a grande maioria do Campo Comprido, e que seria um público ali que a família tem o dinheiro para pagar o transporte para tirar do colégio de bairro e mandar ali. Então, eu tenho ali uma metade dos alunos que trabalham, uma outra metade que está fazendo cursinho, alguns cursinhos perto do colégio, então eles saem do colégio, vão de tarde para o cursinho no centro, né? Onde já vem o colégio ali, principalmente essas disciplinas que eles enxergam, que cai menos no Enem ali, como uma questão complexa. E até mais quando você propõe eles, acho que tento fazer bastante essas atividades ali, de formar grupo, de entendimento, mas que os pequenos já estão mais adaptados a isso, estimulando que se pega ali o povo do terceiro ano, você fica naquela assim, de que eu põe em grupo, e você vai atendendo por grupo, às vezes durante uma aula você não consegue atender todos os grupos, eles ainda têm aquela compreensão, tipo, tá em grupo, o professor não está dando aula, não está passando, mais que se direcione o que o grupo tem que fazer. Eu não consegui aplicar a questão do jogo, tá? Eu já fiz algum momento, fui para uma elaboração prévia, né, no jogo ali ele colocava a questão de países hipotéticos, tal. Também fiz o esquema de trabalhar com os países do BRICS, e peguei do BRICS e uma outra sigla ali que eu vi que estão utilizando, que é o MIST, né, que é México, Indonésia, a Coreia do Sul e Turquia. Então peguei o BRICS original, a princípio, sem aqueles novos que entraram, que são mais complexo a compreensão daqueles países como emergentes. Então peguei o BRICS tradicional e mais este conjunto de países. Também deixei eles formarem o grupo livremente, né? E pedi grupos de 3 a 5, 6 estudantes estourando. Eu tinha que escolher um número, o número era um dos países lá, então eu sorteei o país que eles iam fazer. Tudo isso demorando, tudo isso nessa questão de que bastante falta de aluno, então vem um grupo que era com 3 alunos, tal dia, faltou 2, choveu, a pesada mora mais longe, já não vai, ou no dia que tá cheio, tem mais coisa. Hoje tinha 2 aulas com os terceiros hoje, uma em cada turma. Numa turma, a diretora entrou com o cara que ia vender a viagem lá pro Beto Carreiro, de formatura, daí a turma já vai para o espaço. Na outra turma, chamaram os moleques da sala para ir descarregar o caminhão de merenda, ajudar a descarregar o caminhão de merenda, porque ia merenda lá para o 3º andar da escola, também, o dia desandou coisa, então, mesmo dia que tá, então, passa por todas essas... Mas separei e fiz eles nos grupos. Aí, no primeiro momento ali no país que eles sortearam, eu passei para eles, eu tenho uma tabela que eu uso bastante o site em vários momentos diferentes. Eu gosto do site do IBGE Países, né, que ele tem lá uma composição ali, né, dos indicadores socioeconômicos, bem confiável e bem padronizado. Então, eu montei uma tabela usando aqueles indicadores, alguns daqueles indicadores, que é uma quantidade muito grande, e eles usam especificamente aquele site para montar. Então, seria já também uma base de dados. Eu pensei em algum momento algo parecido com aquele do Super Trunfo também, né, de montar a partir dos países dessa tabela. Dá para ter uma ideia de montar algo como esse Super Trunfo. Mas, então, primeiro eu pedi para eles fazerem essa tabela. Em algum momento lá, entreguei essa tabela para eles, eles preencheram usando especificamente este site, eu indiquei este. Depois eu fiz uma segunda parte de pesquisa para eles conhecerem mais o país. Também indiquei 3 sites, eles tinham que escolher, usar especificamente aqueles 3 sites, que foi o Le Monde, né, o Le Monde Diplomatique, o DW Brasil, né, que é da agência lá dos alemães, lá, né, a agência alemã lá, e a BBC Brasil. Então são 3 sites que eu uso bastante, que eu acho confiável ali na questão de geopolítica, né, e eles tinham que procurar as notícias mais recentes, 2 notícias desses sobre os países deles,
nesses sites e fazer ali uma breve leitura e um fichamento. Também, tudo isso no mundo do celular, que laboratório de informática e os tablets, quem não é das disciplinas que tem as plataformas, é raríssimo conseguir usar, né? Então eles têm que ir ali nos celulares deles, tal, então causamos isso. E uma outra etapa, que para mim era uma etapa ali de construção teórica, antes de pensar em jogo, foi uma questão com o Mapa Mundi. Então, eu entreguei para eles um Mapa Mundi, um formato A3, um formato maior, onde eles tinham que localizar ali o país deles e os demais países que estavam presentes na turma, ali dos grupos da turma, fazer a localização, pintar e fazer as linhas marítimas, né, fazer as ligações marítimas. A gente vai pensar em comércio, daí eles compreender essa questão do comércio marítimo. Então, eles tinham que, daí neste momento, eu indiquei ali, fui em cada grupo, e mesmo num A3, assim, você tem que mostrar para eles aonde que tem os lugares de passagens marítimas no mundo. Então, ia lá, mostrava o Estreito de Malaca, o Gibraltar, o canal de Suez, o canal do Panamá, né, e depois quero trabalhar com eles esses pontos estratégicos do mundo marítimo, que você não passa alguns grupos que eu dei a ideia geral e não deu tempo de eu passar antes deles traçar as linhas, aí contornavam, né? Saía da África do Sul para ir na China, contornava pelo sul da Austrália, não enxergavam que tinha passagens mais perto. Então, né, e a princípio, dentro disso eu fazia, né, eles conseguiam usar uma aula da semana para fazer isso, para reunir os grupos e fazer algumas etapas. Então, na etapa, aí neste momento do mapa, no verso do mapa, eu pedi para eles pesquisarem ali os 5 itens que o país deles mais compra e mais vende do mundo, e quem são os compradores, vendedores desses itens, para ver se encaixava com os outros países da sala, né? Se esse comércio se encaixava com os outros ditos países emergentes ou fugia para outras questões. E no momento, estou nesta etapa com eles ali, quero, né, finalizar ali com a parte de pôr eles para negociar um pouco mais, mas eu quis avançar nessa parte da pesquisa também. Então, a princípio foi isso até o momento. Ok, prof, obrigado. O trabalho está praticamente pronto, é só pôr lá no relato, enfim, né? Não, estou fazendo. O professor não está no grupo, mas usa o WhatsApp, né? Eu uso, mas eu tento... Eu vou pôr meu número aqui, isso aí, às vezes o professor precisa, porque aí pro WhatsApp, tu em sala amanhã o dia todo e tal. Ah, beleza. Aí se às vezes quiser ver alguma... Opa, tá errado ali, agora eu vou... Se às vezes, né, que eu tenho essa semana para fechar aí as notas, aí para a gente ir conversando, né, para ver como é que tá e tal, que às vezes lá no CRES eu demoro mais para responder. Aí, beleza. Aí, porque, né, o professor participou da jornada toda, em subgrupos e tal, tem... Né, não, estou escrevendo ali, estou quase finalizando as escritas. Valeu. Beleza, professor, obrigado. Obrigado também pela participação durante a jornada, enfim, subgrupos. Pessoal, voltei. Isso, professor Tiago, nós esperamos um pouquinho, aí eu pedi para o professor Tiago adiantar. Então, agora, vamos lá, professor Jean. Então, eu estava tentando compartilhar aqui, como eu tenho que deixar, inclusive, o zoom bem grande da tela aqui, quando eu vou em compartilhar tela, ele não tem aquela opção de baixo, ele fica oculto ali, para eu compartilhar a minha tela. Em outras palavras, tá difícil. Quer que eu tento por aqui? Professor, você enviou já, né? Deixa eu tentar compartilhar, eu criei coisa de imagens agora, deixa eu ver se eu consigo. Se eu der um enter aqui, ele vai compartilhar, vamos ver. Foi. Tá, o que ele tá falando aqui? Agora foi. Tá aparecendo. Tá aparecendo, né? Perfeito. Tá, então assim, mais uma vez hoje, né? Vou ocultar aqui. Ok. Tá aparecendo ali, né? Então, meu nome é Jess, professor, né, de Sociologia, não sou do componente curricular de Geopolítica, de Geografia, sou de Sociologia. Eu tive que
adaptar, obviamente, assim como outros colegas, tive que adaptar, para que eu pudesse aplicar, né, essa trilha dentro enfim, aplicar dentro da sociologia, né. Bom, nesse eu esperava a gente conversar sobre Hatzel, sobre alguma coisa assim, né, alguns teóricos da geopolítica, eu esperava, né, um debate, um pouco diferente, eu não conhecia a trilha de geopolítica, nesse formato com que é proposto pela CIED, né, que, enfim, é mais sobre relações internacionais, pelo que eu vi nesse segundo trimestre, são mais pelas relações, comércio, relações internacionais em si, né? Bom, focado bastante, inclusive, em países orientais, que eu achei bem interessante, o que também seria interessante abordar até o próprio confucionismo na teoria filosófica ou sociológica, mas, enfim, seria um papo mais paralelo. Para a aplicação em si, a sugestão, né? Então, eu até organizei 2 aulas geminadas, eu consegui aplicar, mas não foi tão fácil. Numa turma pequena, do Colégio Cívico Militar aqui de Coronel Vivida, do núcleo de Pato Branco, é uma turma pequena da 2ª série que eu consegui adaptar esse jogo para eles. Na verdade, se for analisar nesse aspecto das relações internacionais, de estratégias geopolíticas para atingir objetivos, o jogo War, que é um jogo de tabuleiro, basicamente, se for seguir essa linha, é uma coisa pronta, né? O War é uma coisa pronta, nesse sentido de organização, né? Porque o War, ele é um jogo que envolve estratégias, você ganha cartas, você tem seu objetivo, com o seu objetivo em mãos, você vai se espalhando pelo globo e, obviamente, você vai gerando estratégias, alianças com todos aqueles que estão jogando, só que você nunca vai mostrar seu objetivo, né? Então, eu dividi em algumas etapas para a gente entender como é que funciona essa aplicação, né, desse War, desse jogo. Inicialmente, obviamente, conversei com ele sobre o que são as relações internacionais, né, num todo, assim, bem superficial, obviamente, bem superficial, né, sobre essa questão das relações internacionais, e acabei falando também sobre o jogo War, né, como é que funciona, as regras e tudo mais. Peguei um videozinho, postei no Classroom para que eles pudessem assistir em casa. Só que teve a tarefa de casa também, né? Antes, né? Previamente, eu postei no Classroom e falei para todos eles assistir um joguinho que falava sobre as regras desse jogo War, que é um jogo que tem bastante regra, bastante, bastante. Enfim, então, começo, né? Inicialmente, na primeira aula, a gente faz uma introdução, falando sobre quais a importância da geopolítica, qual é a função das relações internacionais, as estratégias, alianças, obviamente, depois, posteriormente a isso, a gente fala um pouco sobre o jogo, e daí inicia-se o jogo. O jogo em si é um jogo bem demorado, Vai uma aula toda praticamente só para o jogo, né? Só para o jogo, uma aula toda, quase. Dependendo muito também das estratégias, dependendo de cada jogador. Mas geralmente vai ali uma aula inteirinha só para uma rodada de War. É um jogo bem, como é que eu posso dizer? É um jogo inteligente, na verdade. É um jogo bem inteligente, War. Recomendo, inclusive, todos jogarem. Mas, enfim, daí depois disso, né? Depois do jogo, aí, tanto é que durante o jogo começam a surgir dúvidas, obviamente, você tem que estar o tempo todo fazendo, olha, você como professor, né? A gente como professor tem que estar ciente de todas as regras, tem que entender como é que funciona esse jogo, que envolve, né? Como eu falei, é um objetivo que cada componente da mesa vai ter um objetivo para cumprir. Desse objetivo para cumprir, ele nunca vai mostrar para o seu colega qual o seu objetivo, é óbvio que não. Mas ele vai utilizar de estratégias dentro do globo, do mapa, né? Que é o War, ele tem um mapa grande, né? É um mapa bem grande, e você vai colocando os seus exércitos de acordo com as cartas que você ganha e de acordo com os objetivos que você tem. Daí você vai indo, você vai conquistando, você vai se espalhando, até você conquistar seus objetivos.
Mas é claro que o teu objetivo, muitas vezes, por exemplo, vamos supor aqui, o teu objetivo lá é conquistar o continente asiático inteiro. É difícil, obviamente, você chegar ao seu objetivo. Mas, por exemplo, vamos fazer um objetivo mais fácil. O teu objetivo é conquistar 24 territórios, o que também, né, é difícil. Ou o teu objetivo é destruir ou aniquilar um concorrente, por exemplo. Também tem essa lógica. E se for analisar pela questão geopolítica, tem a ver, obviamente, com as relações internacionais. Por exemplo, de entender como que funciona como é que eu posso dizer, como que se espalha pelo mundo as relações, como que se espalha pelo mundo as estratégias que acabam resultando em objetivos para aquele que melhor estuda a situação em que se encontra o momento, né? Aquele que melhor compreende o que está acontecendo no momento consegue efetivar as melhores jogadas. Isso é óbvio, né? Em outras palavras, quem compreende o jogo melhor sempre ganha. Tá. E tem a descrição falando que, né, sobre como é que funciona. Também foi interessante sobre as dúvidas que iam surgindo durante o jogo, era bem legal. Por exemplo, nossa, professor, esse país é tão pequeno, eu não sabia. Ou, nossa, que distante. Para você ter uma ideia, surgiu a dúvida de como assim que Estados Unidos faz fronteira com a Rússia? Coisas assim, sabe? Coisas de localização mesmo, que se percebe que ajudou, obviamente, né? Enfim, aqui algumas fotos, 2 fotos, uma turma pequena, como eu falei, uma turma pequena, tinha faltado bastante nesse dia, inclusive. É uma turma ali, tem seus, que efetivamente participam, ali seus 12, 13 alunos, é pouco, é uma turma pequena, bastante evasão desse colégio, bastante evasão. É um colégio periférico, aquela coisa toda, né? Bom, o jogo War, né? Ele tem os jogos, tive que peguei emprestado o outro tinha no colégio, tinha no colégio esse jogo War, peguei emprestado da professora Nádia, que é uma professora também que tem vários jogos, ela é professora de educação física. Enfim, deu para enfim, fazer um jogo que são de relações internacionais, que envolve estratégia, que envolve de você perceber o objetivo do outro para tentar, obviamente, não ser prejudicado pelo objetivo do outro, analisar a parte ali geográfica e também, enfim, é um jogo completo nesse sentido de estratégia, é um jogo muito estratégico. Vale muito a pena, sabe? Já joguei muito War, vale muito a pena. Tem bastante regra, aquele que joga fora da regra, obviamente que não consegue participar. Em outras palavras, compreenda o jogo, sabe a regra. Sabendo a regra, você vai conseguir entender a situação. Entendendo a situação, você vai conseguir atingir seu objetivo sendo vitorioso desse jogo, dessa gamificação. Ok, resultados, beleza, tudo certo. Falei aqui das percepções e tudo mais, e a reflexão simples é que toda metodologia é válida, desde que seja aplicada de maneira correta, né? Poderia fazer uma reflexão também sobre isso, mas está tudo legal, creio que deu para entender. Enfim, não sei se falei muito rápido, se ficou muito atrapalhado, tentei resumir o máximo. Enfim, deu. Acho que foi, assim, bem proveitoso, assim, os alunos, deu para ver que algumas percepções deles foram, como é que eu posso dizer, apuradas, né, com esse jogo, que eles não faziam ideia que existia, que é um jogo que já tem desde 1990, 92, por alguma coisa assim, é um jogo bem antigo. Isso, professor, obrigado, professor, parabéns pela apresentação. Deu para compreender, sim, professor, tranquilo. É sempre bom ter alguém, né, de outra área. Tem, né, muita influência de geografia e a filosofia e a sociologia, né, mas na outra jornada tinha uma professora de filosofia também, era bom, né, que dava um outro olhar, né, então é sempre bom, né, ter essa troca. Ontem, na turma da noite tem alguém, de história, né, história também, interessante. Então, uma sugestão de jogo, né, para a gente usar, e essa questão da localização que o professor falou, né, geralmente os alunos confundem mesmo, né, ali, porque eles olham o mapa plano, né, o mapa que a gente usa e tal, né, daí quando eles olham o globo, por exemplo, eles têm uma noção melhor da localização, né, então acontece isso mesmo.
Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Isso, então, beleza, obrigado, professor, obrigado pelas participações nos subgrupos, durante a jornada, pelas contribuições, então, que bom que deu certo. Continuando, a última apresentação, né, da lista que eu peguei lá no início. Isso, professora Marta. Bom, pessoal, é o seguinte, professor, eu confesso que eu quase desisti no primeiro momento, porque eu achei, assim, muito complexo no início, né, o entendimento dessa gamificação, essa metodologia do roleplay. Mas, assim, depois a gente foi, né, nas outras aulas, tirando dúvidas, e eu, assim, eu tenho até a turma, né, da trilha de aprendizagem de geopolítica, terceiro ano, mas é uma turma muito apática, são poucos alunos e trabalham, a maioria são todas do sítio, então, assim, muito faltosos também, e eu confesso que foi muito difícil. No primeiro momento, eu tentei aplicar a primeira aula lá do RCO, que foi a aula 58, que para conversão lá, né? Só que eu expliquei para os alunos, eu achei assim que eu não ia conseguir. Aí, no segundo momento, eu fui para a aula 59 e analisei um pouco a aula ali e tal, e falei, bom, eu vou tentar essa aula 59 que fala da balança comercial, né, dos países do BRICS. E aí, o que eu fiz, professor? A sala, como tem apenas 22 alunos, né, eu dividi a sala em 3 grupos apenas, e aí sorteei 3 países para eles, e desses países foi Rússia, China e Brasil, e entreguei um papelzinho, cada um pegou o seu, e cada um escolheu o produto, né? No caso, a Rússia foi o petróleo, a China o carvão mineral e o Brasil a soja. E no primeiro momento eu expliquei o slide, expliquei sobre a análise da balança comercial, superávit positivo, saldo positivo e negativo, coisas que muitos alunos naquele momento não entendiam o que era vender, o que era comprar, a importação, o que era exportação. Então, naquele momento da aula foi até bem proveitoso, porque eu vi que, assim, que naquele momento os alunos tiveram uma compreensão, né, do que seria o superávit, o que seria o déficit de uma balança comercial. Então, eu achei, assim, muito interessante naquele primeiro momento. E aí, em seguida, além de eu escolhi do grupo, eu escolhi um deles que seria o representante. Então, eu disse assim, você é o presidente da Rússia, ou você é o presidente do Brasil. E compartilhei para eles, né, a minha proposta, o roteiro que eles teriam que fazer, pesquisar a balança dos saldos positivos e negativos dos países que eles tinham escolhido, e também, além disso, eu coloquei para eles que eles analisassem pontos positivos e negativos, quais os efeitos da produção desse produto para cada país, na questão ambiental, né, para que eles analisassem de cada país, por exemplo, no caso do carvão mineral, né, a soja, a questão do desmatamento. Então, foi assim, até bem interessante, sabe, professor? Só que assim, foi muito simples, cada um pegou um papel e foi lá pesquisando, né, eu fiz foi mais ou menos 3 aulas que eu usei. E, assim, cada aluno colocou lá da forma que eles, né, pesquisaram, uma sala, assim, muito vergonhosa, vamos dizer assim, né, então, apenas o representante lá, que eu consegui de cada grupo um pouquinho mais, assim, conseguiu, né, expor o que eles pesquisaram, e daí eu peguei, eles fizeram umas fichinhas, né, colocando
os saldos positivos de cada... E eles trocavam essas fichas entre eles, né? Então, o objetivo desse meu trabalho foi mais uma questão, assim, foi uma roda de conversação com esse tema, né? Analisando a parte do comércio exterior, né? Entre países, analisando a questão ambiental entre esses países, né? E eu achei que foi, assim, até os alunos falaram, professora, ficou legal. E eu perguntei, pessoal, o que vocês acharam? Professora, vamos fazer mais vezes? Só que, assim, na questão de uma fichinha, foi uma ficha bem improvisado, né? Foi papel sulfite mesmo que eles fizeram, então foi muito simples. Mas, assim, eu achei que já me deu assim, ó, dá para melhorar no trabalho, né? Nos próximos que eu for aplicar, eu posso adequar, melhorar mais ele. Então, assim, professor, até meus colegas, eu tenho até que parabenizar, né, o trabalho dos professores aí, da professora Elizabeth, porque, eu confesso, é muito difícil hoje, né, nossa realidade está muito difícil, né, mas esse que é a minha contribuição nesse momento, professor. Eu agradeço a participação, gostei muito do professor, dos colegas, tá? E quem sabe numa próxima eu estarei junto com o professor. Ok, prof, obrigado. Nós te agradecemos, né? Não, né, o início e já foi um trabalho, né? Aí a gente vai, é algo novo, né? Então, o RPG aí nos causou um certo desconforto, né? Mas todo mundo conseguiu fazer alguma coisa, né? Aprender algo, implementar, né? Fazer os jogos de tabuleiro, jogos de cartas, o RPG mesmo. Né? Às vezes não foi como a gente esperava, mas já é o início ali. O importante é trabalhar ali geopolítica, as relações internacionais, né? Que os alunos se interessassem. Professor, eu mandei aí, tá? Eu só esqueci de pedir para o senhor compartilhar para mim a tela, né? Mas Tá. eu mandei lá tá? Sim, tá bom. Então, beleza. Tem as fotos, tudo lá do trabalho, dos alunos. Então tá bem, prof. Eu esqueci de perguntar também, aí passo. Tá, Tranquilo. obrigada. Por nada, nós que agradecemos. Então, né, aí a gente finaliza a jornada, né? Como eu falei, o RPG era algo diferente, então nós aprendemos aí a utilizar, né? Fizemos as nossas adaptações, fizemos outros tipos de jogos, né? Mas foi proveitoso, aprendemos bastante aí, né? Foi uma jornada que eu, pelo menos, né, tive várias ideias, né? Ali, né? Todos que falaram hoje aqui, você vai pensando, olha, isso dá para fazer, né? Esse jogo dá para fazer, dá para tentar, né? A questão, como vocês falam, é o tempo, né, para planejar, enfim. Mas dá para fazer muita coisa diferente. Pessoal, algum comentário sobre as apresentações? Alguma questão? Isso. Aqui a gente vai se encaminhar aqui para os finalmente, tá? Como é online, não tem confraternização no final, né? Então, só que... isso aqui já foi, da avaliação da jornada já foi, né? Então, aqui, ó, a nossa jornada chegou ao fim, né? A segunda jornada, sua presença e a participação ativa enriqueceram, né, o grupo de estudos, contribuíram para a aprendizagem dos nossos estudantes, né, a troca de ideias, né, e como eu falei, a gente sai com novas ideias. Eu tenho esse papel de formador, né, mas acaba essa definição, né, mas eu sou mais um condutor e aprendo muito com vocês, né. Agora, em setembro, a gente tem um encontro lá em Foz, né, de geografia foi um trabalho escolhido para apresentar, né, porque são, acho, uns 90 trabalhos, e são 25 mil cursistas, então é poucos, né, que são escolhidos. Então, as experiências foram bastante valiosas, né, e aí tem a terceira jornada, que um dia sai aí a inscrição, eu envio o link aqui, mas como eu falei, vai ser divulgado nas escolas, nos sites das escolas, nos grupos das escolas. Então, o que tem de novidade para a próxima jornada? Né? Tem um tema, né, que é desenvolvendo a fluência na língua inglesa com a plataforma Inglês Paraná. É uma oportunidade, né, de desenvolver a fluência na língua inglesa, tendo aulas com professores nativos e com o suporte do seu professor formador, nos encontros semanais. Quem que é o público-alvo? Né? Professores de todos os componentes curriculares, técnicos, pedagogos do núcleo e da sede. Então, tem essa possibilidade. O teste é interessante, né? Com professores nativos, intermediação do formador, é uma possibilidade interessante, né?
Professor Tiago, depois me manda um oi lá no WhatsApp, que aí eu mando pelo WhatsApp, porque aí é mais fácil, são vários jogos, senão eu vou ter que salvar no computador, só pela questão do tempo, que aí se você quiser usar, dá tempo. Pode ficar tranquilo que eu não vou adicionar você, não vou ficar mandando um monte de coisa, não vou incomodar, não. Pessoal, então é isso, né? Isso, né? Parabéns, né, para todos aí. Pessoal, então é isso, né? Agradecer a participação de vocês, né? Então, eu sempre venho tranquilo aqui para a turma, né? Porque é um momento, né, de todos são muito respeitosos, se posicionam, né? Mesmo que seja às vezes discordando da forma com que é apresentado o roteiro aqui, mas sempre, né, com muito respeito. Então, eu sempre vim tranquilo para cá, agradecer a presença de vocês, né? Aí vocês estão em sala, todo mundo arrumou um tempo aí para participar, né? Às vezes ali estando no carro, no trajeto, já participando, nos grupos de estudos, nos subgrupos, a gente sempre entrava e via todo mundo participando, né? Cada um participa de uma forma, alguns falam mais, outros falam menos. Eu mesmo, como cursista, né, falo bem pouco, então, cada um participa de uma forma, a gente viu ali nos trabalhos, né, nos relatos que o trabalho foi feito. Então, agradecer a participação de vocês, né? E quem quiser continuar na próxima jornada, os mesmos horários, tá? Eu tenho na terça às 19h20, hoje às 14h, e hoje às 18h10. Então, quem quiser continuar com a trilha de geopolítica, né, vão ser outras metodologias. E aquilo que o professor Jean falou, né, a gente esperava que tivesse um pouco mais de conteúdo teórico, mas seguiu o mesmo formato das outras, né? O foco é mais trabalhar ali a metodologia. A gente acaba não aprofundando muito na parte teórica mesmo, né? Mas, enfim, é isso. Então, pessoal... eu tenho que tirar a foto aqui. Então, obrigado pela participação, né? Para quem for para outro grupo, tranquilo, né? Um bom último trimestre aí, né? Um abraço a todos e bom trabalho. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Professor, Sim. eu acho que eu não vou fazer a terceira jornada, ainda estou pensando. Sim, tranquilo, prof. A terceira jornada vai ser podcast, mas assim... Podcast. Só deixa